Pessoal, tô chegando com mais um vídeo pra gente trocar uma ideia. Separei esse corte do canal ESPN com as últimas notícias do Botafogo e o clima tá pegando fogo, hein? Os caras estão debatendo o momento do time e, claro, a decisão do John Textor de mandar o Renato Paiva embora depois da derrota para o Palmeiras no Mundial. O bagulho ficou sério. Bora assistir junto e comentar o que a galera da ESPN falou sobre essa bronca do Fogão. Um abraço para Galindão do Engenho, repito, Galindão do Engenho. Não, do Engenho. Hã? Engenho, você falou Eugenho. Do Engenho, Engenho de dentro. Engenho. Lembra do Jorge Ben? Claro. Engenho de dentro. Galindão do Engenho, grande torcedor do Fogão, tá um pouco triste e tal, mas também está sempre aí na audiência. Por falar em Botafogo, temos a nota da demissão, é isso mesmo. Aquele que chegou outro dia já não é mais o técnico. Só muda o nome do clube e o nome do demitido. A nota é sempre a mesma. Aposto que lá no final vai ter assim, agradecemos pelos serviços prestados, boa sorte na carreira. Não, aqui tem um diferencial nessa nota que vocês vão ver. A referência direta à grande vitória contra o Paris Saint-Germain. O Botafogo informa que Renato Paiva não é mais o técnico da equipe principal. A decisão foi comunicada ao profissional na noite deste domingo. O clube agradece Paiva e seus auxiliares pelos serviços prestados nos últimos meses, com destaque para a vitória histórica contra o Paris Saint-Germain na Copa do Mundo de Clubes e a classificação para as oitavas de final da Libertadores e Copa do Brasil. John Textor e a diretoria do Departamento de Futebol estão no mercado em busca de um novo técnico para o desafio de continuar no caminho dos títulos, lutando pelos bicampeonatos da Libertadores e do Brasileiro e pelo inédito título da Copa do Brasil. Cícero Melo conosco para trazer mais informações do Botafogo. Bom dia, Cícero. Bom dia a você, Abel, aos companheiros nos estúdios, a Mari, Celso, Eugênio e ao fã de esporte. Especialmente o torcedor do Botafogo, claro, um dia triste para o torcedor alvinegro. Nós estamos aqui ao vivo na sede do Botafogo em General Severiano, Zona Sul do Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo. Você leu a nota oficial aí do Botafogo, que saiu exatamente 00:25, já início da madrugada desta segunda-feira, anunciando que então Renato Paiva não era mais o técnico do Botafogo. Vamos falar um pouquinho dos bastidores dessa demissão. O John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo, ele inclusive renunciou, se desligou do comando do Lyon, clube da França que ele também comandava, né? Para dar, segundo ele, mais atenção ao Botafogo. Ele estava decepcionado com a atuação do Botafogo e achou que o Botafogo não teve postura do time campeão da Libertadores da América e do time campeão brasileiro. Tinha que ser mais ofensivo e mais propositivo. E por isso, depois do jantar, ele conversou com todo o grupo do Botafogo no jantar em Nova York. O Botafogo resolveu ficar ainda mais 2 dias para os jogadores descansarem, conhecer um pouco, enfim, antes de voltar para o Brasil, a delegação foi para Nova York. Pelos bastidores do que eu pude apurar, não foi nem o John Textor que comunicou essa decisão ao Renato Paiva, e sim o homem de confiança dele, Alessandro Brito, que faz parte aí, head scout do Botafogo. Ele não teria nem chamado o técnico Renato Paiva e os membros da comissão técnica trazidos por ele de Portugal para explicar o porquê da decisão. Teria ficado muito irritado com a postura do Botafogo, claro, sempre enaltecendo a vitória espetacular contra o Paris Saint-Germain, mas achou que o Botafogo não foi o Botafogo que ele queria no jogo contra o Palmeiras. Antes de eu dar mais informações do Botafogo, até encontrei aqui na sede General Severiano com um torcedor alvinegro, o Alan, que é de Goiânia, veio aqui conhecer a sede do clube num dia terrível para o Botafogo, que o Botafogo está eliminado do Mundial de Clubes e acaba de perder o seu treinador, como você ouviu da notícia aqui, o Renato Paiva. E aí, Alan? É claro que fica um sentimento de muita tristeza, porém sabíamos que uma competição dessa magnitude não seria fácil. Clube de todo mundo, clube muito bem montado, elencos muito fortes, porém faltou para o Botafogo coragem, né? Eu acho que aquela vitória eufórica, aquela vitória histórica contra o Paris Saint-Germain nos deixou fervorosos, nos deixaram eufóricos. Porém, no momento crucial do Mundial contra o Palmeiras, eu acho que o medo de perder tira a vontade de ganhar. E, como diz o Vanderlei Luxemburgo. Isso, como diz o nosso grandioso Vanderlei Luxemburgo, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Pra gente terminar,
Você acha que foi justa a demissão do Renato Paiva com apenas 4 meses e 3 dias no Botafogo? Ele foi anunciado no dia 27 de fevereiro? Acredito eu que o Botafogo, do ano passado, era um time bastante ofensivo, né? E o que a torcida quer, o que o John Textor quer, é que o time jogue adiante, jogue para cima do adversário. Infelizmente o Renato Paiva não conseguiu adquirir isso dos seus jogadores. Quem você queria no Botafogo para encerrar? Cara, hoje, um bom nome aí, um nome estrangeiro. Nome de fora, qualquer um, Portugal, Argentina. Mas especialmente da escola portuguesa de Portugal. Um abraço para você, então. Abraço também, valeu, galera. Aí o Alan, que é de Goiânia, retratando o sentimento do torcedor do Botafogo. Foram 23 jogos no comando do Botafogo do Renato Paiva, com 12 vitórias, 3 empates, 8 derrotas, um aproveitamento de 56,5%, e ele deixa o Botafogo em 8º lugar no Campeonato Brasileiro, com 18 pontos ganhos, classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, que vai jogar contra o Red Bull Bragantino, e classificado para as oitavas de final da Libertadores da América, vai enfrentar a LDU do Equador. O Botafogo, então, retorna ao Brasil nessa terça-feira, amanhã de manhã. Os jogadores estão com dia livre nesta segunda-feira em Nova York. Botafogo encerrou sua campanha no Mundial de Clubes. 4 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas, 50% de aproveitamento. Segundo lugar no Grupo B com 6 pontos ganhos. Eliminação para o Palmeiras, a quem ele tinha ganhado, vencido nos últimos anos, né? De campanhas do Botafogo no Campeonato Brasileiro, campeão brasileiro, campeão da Libertadores da América, e sai, pelo menos, com essa vitória que vai ficar marcada aí para a história do Botafogo, vitória diante do Paris Saint-Germain da França, o campeão da Champions League, mas agora começa uma nova realidade para o Botafogo. Voltamos aos estúdios. Muito obrigado, Cícero Melo. Ótimo dia, ótimo trabalho aí para você, ótima semana para o grande Cícero Melo, ao vivo do Rio de Janeiro, trazendo informações do Botafogo e dessa demissão do técnico Renato Paiva. Vamos dar uma olhadinha numa tela com os técnicos aí nessa gestão do dono do Botafogo, John Textor. Olha aí, ó, na era SAF, sem interinos, Luiz Castro, 462 dias no cargo. Luiz Castro foi ele que pediu para sair, para ir embora lá para o mundo árabe, né? Bruno Lage foi demitido, ficou menos de 3 meses. Lúcio Flávio foi efetivado. Agora o Lúcio Flávio é o cara, ele que vai levar o Fogão para o título. Não ficou nem 2 meses. Thiago Nunes. Agora é o Thiago Nunes que manda, é o novo técnico do Fogão. Nem 100 dias. Arthur Jorge também não quis ficar, foi embora. Arthur Jorge foi ele que saiu, não foi? Sim. 255 dias, ficou mais tempo esse. Aliás, com títulos históricos no ano passado, mas não quis ficar. Tem o melhor aproveitamento. Eu deixo uma pergunta no ar. Será que é fácil trabalhar com John Textor? Luiz Castro foi embora, tudo bem, foi atrás de uma boa proposta de dinheiro. Arthur Jorge não quis ficar. Renato Paiva foi demitido. Lúcio Flávio foi demitido. Bruno Lage foi demitido. Tá difícil, hein, professor? E entre Arthur Jorge e Renato Paiva, vamos lembrar, houve um gap. Caçapa? Um gap. Aquele período muito longo, né? O Cícero lembrou, 27 de fevereiro. Eu lembrava também porque é justamente o meu aniversário. O ano do Botafogo começa premeditadamente pelo seu chefão, pelo dono do caixa, atrasado em relação aos outros. E agora estaca 0 novamente. Se você pensar, hoje é segunda-feira. Faz 2 semanas, aliás, nem a essa hora, né? À noite a gente ia saber que esse homem tinha segurado o Paris Saint-Germain. Tinha vencido. Então, vencido o Paris Saint-Germain. Exatamente. 2 semanas atrás isso aconteceu. Foi dia 19, hoje é dia 30. Foi numa segunda, dias. né? Foi numa segunda-feira, né? O jogo do Botafogo. Estamos numa segunda. E de uma maneira, não o Botafogo, né? Essa coisa do Botafogo Way, ele teria sido vítima. Eu concordo, no jogo contra o Palmeiras, realmente o Botafogo foi menos do que deveria. Inclusive o Palmeiras ganha esse confronto justamente por ser quem mais procurou o gol. Mas me parece uma coisa muito pontual, né? Uma coisa muito pontual em relação a um jogo. Queria o quê? Que ele jogasse Botafogo Way contra o PSG, contra o Atlético de Madrid? Não teria chegado nem onde chegou. Então, não sei se a coisa tem a ver só com esse resultado, não. Se já era uma coisa que o Textor vinha amadurecendo em relação ao técnico, talvez se arrependido.
percebido que com o Paiva ele não teria o Botafogo Way em outros jogos também. Acho que só isso justifica. Porque, pontualmente, por uma partida, derrubar o técnico assim, acho estranho. Deve ter mais coisa por trás. Não tem convicção nenhuma, né? Enfim, eu me sinto dando murro em ponta de faca, então não vou nem falar muito. Vou jogar a palavra para vocês. Meu resumo, eu acho um absurdo ficar trocando de técnico toda hora. Isso mostra que não tem convicção nenhuma o clube, mas aqui no Brasil é assim, então deixa estar. Você Sua análise, geralmente Mari? defende sempre, eu não defendo quase nunca. Mas nesse caso específico, só se tem brasa encoberta de outros momentos, se é uma ideia que já vinha sendo amadurecida. Agora, por um jogo contra o Palmeiras, eu acho... Que fique claro, o que eu defendo não é que eu estou defendendo o técnico, eu estou defendendo o clube, tentando defender a minha visão de um clube que quer ter uma identidade de jogo, se coloca lá confiança no trabalho de um técnico, tem que acreditar nele e dar o aval para ele fazer o trabalho com o tempo. Se fica trocando toda hora, é difícil ter uma identidade. Os próprios jogadores, se você for falar com eles, eles reclamam. Estou acostumado com um tipo de jogo, com um técnico que manda eu jogar de um jeito. Aí passa 2 meses, muda, vem outro, pensa totalmente diferente, até porque a maioria dos clubes não tem nenhum tipo de identidade. Não, vou contratar técnicos que joguem sempre assim. Não, muda de um que é mais ofensivo para outro que é defensivo, um que é mais moderno, outro que é mais... Enfim, não tem estratégia, pensamento, identidade de jogo de clube nenhuma em praticamente todos os clubes do futebol brasileiro, em quase todos, salvo raras exceções. Então, mas se é assim, que continue assim o futebol brasileiro. O Botafogo pior ainda, porque o Botafogo começa o ano atrasado em relação a todos os outros, defendendo a ideia de que estava pensando bem para quando as coisas começassem a ser realmente as disputas que o Textor queria. E aí joga todo esse trabalho fora de novo. Se o Renato Paiva não era o técnico para o Botafogo Way, ele não deveria ter sido contratado, é o meu pensamento. Mari Pereira. Para mim, essa cartada ela está completamente associada ao fato do Textor ter renunciado à presidência ali do Lyon. Para mim, tá muito alinhado. Assim. Primeiro que tudo que a gente tem acompanhado das decisões do Textor envolvendo o Botafogo é muito de um dono de um grupo que tem vários clubes dentro do futebol, alguns clubes dentro do futebol. É a representação de uma SAF que ele divide os seus interesses com outros clubes dentro do seu próprio grupo, desde quando ele vende os principais jogadores da temporada passada, então falando de Almada e falando de Luiz Henrique, né? Alguns dos principais, porque o Botafogo teve outros, até a maneira como ele interpreta o calendário do futebol brasileiro nesse início de temporada, menosprezando as competições que o Botafogo já disputava ali. Competições não, né? Mas Supercopa, enfim, Recopa. E aí ele entende que a temporada para o Botafogo pode começar tarde, porque ali ele vai fazer, né, um estudo de mercado pensando no melhor treinador para o Botafogo. Houve muitos nãos, né? Técnicos que ele foi atrás não quiseram assumir o Botafogo nessas condições, e ele deixa muito claro que o Mundial é o objetivo, Mundial, Libertadores, enfim. Então, assim, o Textor, ele chega ao Botafogo, tem essa identificação que a gente está vendo ali, né, dos momentos dele com torcida, com bandeirão, enfim, muito por conta da competência dele de gestor, de empresário, cria um Botafogo muito forte na temporada passada, acerta com o Arthur Jorge, acerta com o Igor Jesus, acerta com o Almada, acerta no sentido de que a aposta deu muito certo, né? Mas ele não entende que foi uma situação muito fora da curva dentro do calendário do futebol brasileiro. O que o Botafogo fez na temporada passada foi muito fora da curva. Dificilmente a gente vai ver isso acontecer de novo com o Botafogo nos próximos anos. Você vencer Libertadores, vencer Campeonato Brasileiro, dentro de uma organização SAF como foi, dentro do contexto do futebol brasileiro, vai ser muito difícil. O futebol brasileiro, ele não dá tempo, ele não dá margem, ele não dá espaço para toda a temporada você reformular um time e conquistar títulos. Vai ser muito difícil. O Paiva, depois que ele perde para o Palmeiras,
ele tem uma frase muito feliz. Aliás, ele nos presenteou com várias frases, né, dentro desse Mundial, muito felizes. Ele fala, a gente pegou um grupo que tinha Seattle, o técnico do Seattle, até anotei o Brian, ele está há muitos anos dentro do Seattle, ele começou como auxiliar técnico e como treinador ele está desde 2017, mas com muito tempo de Seattle, o Botafogo vence. Ele pegou o Luiz Henrique, que não está há tanto tempo assim dentro do PSG, mas com um time muito forte, fazendo um baita trabalho, tendo tempo para trabalhar, 2 temporadas, exatamente. Aí ele pega o Atlético de Madrid, que com o Simeone está há décadas, e aí ele pega o Palmeiras do Abel Ferreira, que está há 5 anos. Então ele pega trabalhos de muito tempo e ele ainda assim consegue um desempenho interessante. Eu tenho críticas a fazer ao Paiva, principalmente dentro desse Mundial. Eu acho que ele não usou o Savarino da maneira como ele deveria ter usado. Eu acho que ele tirou um jogador muito importante do Botafogo dentro do contexto do time. A gente tem até uma tela para mostrar o desempenho do Savarino dentro desse Mundial. Eu acho que isso comprometeu a permanência, né, do Botafogo na competição. Claro que o Palmeiras é muito difícil. A gente está vendo ali ações com bola, 138. Ações progressivas em 4 jogos, 27. É muito pouco. Ações na área rival, 4. O Savarino nem é tanto esse cara que trabalha, né, nessa faixa de campo, mas ele oferece muito ao Botafogo nessa zona. Finalizações, 5. Finalizações certas, 2. Chances criadas, 7. Deu assistência para o gol do Igor Jesus contra o PSG. Temporada passada, o Savarino termina a temporada com 14 gols. Ele dividia muito essa função com o Almada, com o Luiz Henrique, com o próprio Igor Jesus. Eu acho que ele cai muito de produção essa temporada, porque ele perde 2 referências importantes do time. Mas ainda assim, o Paiva engessou o Savarino no Mundial. Então é a minha crítica. Mas, para mim, demiti-lo é uma cartada do Textor para ele dizer... agora eu estou 100% focado no Botafogo. A nota que ele solta, né? Mas eu não entendo isso. O que isso tem a ver? Ele não pode estar 100% focado no Botafogo e continuar com o mesmo técnico? Exatamente. Que uma coisa tem a ver com a outra? Não entendo. Não, eu também não entendo várias coisas do Textor. Mas para mim está muito associado. Ele deixa o Lyon, num momento muito péssimo do Lyon, inclusive, né? Que ali financeiramente a organização francesa entendeu que o Lyon precisava ser rebaixado e ainda assim o Lyon termina a temporada se classificando para a Europa League. Por que o Lyon foi rebaixado? Financeiramente. Competência de quem? Exatamente. Por isso que, para mim, está muito associado. Ele dá uma cartada fora do contexto para dar um recado de que agora eu estou junto com o Botafogo. Eu sou totalmente contra também. Eu acho um absurdo o que ele fez. Que, aliás, às vezes, desculpe o termo, mas o Textor parece um bebê chorão, muitas vezes. O meu time não foi campeão, perdeu para o Palmeiras. Faz um estardalhaço, inventa um monte de coisa, um monte de insinuações que não deu prova nenhuma, dizendo que houve manipulação de resultados, acusando times, e não só o Palmeiras que foi campeão, como o São Paulo e outros clubes, o Fortaleza ele envolveu e não provou nada porque o time dele não foi campeão. Aí depois, no ano seguinte, o time dele é campeão, olha aí a imagem é essa. É festa, é alegria, é sorriso, é abraço, tá tudo certo e aí não tem problema nenhum com a arbitragem. Tá certo? Aí o time ganha, o time vai bem, ganha do Paris Saint-Germain, abraço, festa, entra no campo rindo, aí o time perde o jogo pro Palmeiras, não serve mais, não teve o Botafogo Way. É tudo na base do impulso. Ele é um fanfarrão. Né? Pelo amor de Deus. Mas é. Essa decisão é claramente com esse caminho que você está dizendo aí. Porque... Essa e as outras. Até sábado, ninguém comentava dessa possibilidade. E eu entendo que uma decisão de uma ruptura com o trabalho que está sendo feito, não é só um técnico, né, uma comissão técnica que chegou tarde, como a Mari falou, ele abriu mão do início de temporada com essa perspectiva, não, o que me importa, ele falou, é Libertadores, Brasileiro e Mundial de Clubes. Então, ele pensa assim, vou contratar só quando começarem essas competições, ou estiverem prestes a começar essas competições. Ele joga fora um período do ano que é importante para você criar bases de um time. Como a Mari falou, o Abel está lá há 5 anos no Palmeiras, o outro está lá há 10 anos no outro clube. Você, para criar uma equipe consistente, você não faz da noite para o dia. E para chegar numa competição desse nível e querer propor um jogo, você precisa de uma equipe consistente.
Se você não tem, você parte para soluções emergenciais. A solução emergencial encontrada pelo Renato Paiva foi aquela que a gente viu contra o PSG e que a gente aplaudiu e que a torcida do Botafogo comemorou. Deu certo Foi daquele muito jeito? boa, foi muito competente. Foi Era a muito única possível, gente. Então, aí ele foi contra o Atlético de Madrid do mesmo jeito, acabou levando um gol no final, perdeu o jogo, mas não perdeu pela vantagem que o Atlético de Madrid precisava, o Botafogo passou. Contra o Palmeiras, ele técnico, entendeu que vou manter esse padrão, porque é um padrão que eu estou conseguindo tirar do time competitividade. Não é um futebol dos sonhos, mas é um futebol que está sendo competitivo. E ele empata o jogo. Ele empata o jogo com o Palmeiras, que é um Palmeiras que vem de 5 anos, com essa temporada tendo feito muitos investimentos e mais. Investimentos no início do ano. O Palmeiras não contratou jogadores pensando só na hora do Mundial de Clubes. Como o Botafogo entregou para o Paiva, há uma semana do Mundial de Clubes, jogadores como o Arthur Cabral, como o Joaquim Correia, como o Álvaro Montoro, que chegaram na última hora. Como é que você vai entrosar Todos esses entraram nesse jogo. Exatamente. Sem ter entrosamento nenhum. Mas como é que é? Exatamente, você vai entrosar como? É assim, E o pega Paiva aqui e também falou coloca. sobre isso. Não é. O Palmeiras está trabalhando esses jogadores ao longo do Campeonato Paulista, ao longo do Campeonato Brasileiro, Libertadores. Ele foi montando um time para chegar nesse momento decisivo e conseguir ter a consistência física e tática para propor um jogo como ele propôs contra o Botafogo. E ainda assim o Botafogo competiu. O Botafogo sofre o gol no momento em que já não tinha em campo o Jair, no momento que já não tinha o Alan, nunca teve o Gregory, né, em que o Marlon Freitas não se aguentava mais em campo, que já era uma prorrogação. Então ali se fez um espaço, o Botafogo sofreu o gol. Mas dentro da proposta do Botafogo, o jogo foi competitivo. Ele conseguiu levar para a prorrogação. Aí, assim, o que eu acho? O Textor não queria que o Botafogo fosse assim. Falasse antes. Passou de fase, vai enfrentar o Palmeiras, chama lá o Renato Paiva. Renato Paiva, eu sou o dono do clube. Eu não quero o Botafogo mais jogando assim. Eu acho que contra o Palmeiras a gente consegue jogar para frente. Ok? Você é meu técnico? Desculpa, mas muitos técnicos não aceitariam isso. Que aceita ou que não aceita. Quando ele contrata o técnico, ele passa Então ele espera. ele que vire técnico, então. Ele passa Ele vai o que querer ele espera. mandar no técnico? Eu Acho que acho. não tem que ter essa O interferência problema é esse. também, né? Aí o técnico faz uma coisa que ele, técnico, acredita, não dá. Se desse certo, ele não seria demitido. Se o Botafogo não toma aquele gol, leva para os pênaltis e passa nos pênaltis, e ele estaria aplaudindo o Renato Paiva. Então. Como ele aplaudiu, porque ganhou do PSG. Ganhou do PSG no Botafogo Way? Não. Esse negócio que foi inventado agora, Botafogo Way, não existe isso. Botafogo Way. Botafogo não teve tempo ainda de estabelecer um padrão de jogo, uma maneira de jogar que você possa dizer que é o jeito do Botafogo. Cada um que chega vai... O Botafogo ganhou do PSG jogando lá atrás. E ok. E foi Rapaziada, que final de Mundial maluco pra gente, mano. A derrota pro Palmeiras já tinha deixado o clima bem pesado, mas ninguém imaginava que o John Textor ia agir tão rápido assim. O cara nem esperou muito. Ainda ontem, no domingo, né, lá nos Estados Unidos, ele decidiu demitir o Renato Paiva. Segundo a galera da ESPN e o pessoal do GE, o Textor fez até um discurso para os jogadores e comissão, cobrando mais atitude, mais futebol ofensivo e falando desse tal de Botafogo Way, que é o estilo de jogo que ele quer ver no time. O mais louco é que isso tudo rolou na frente de geral, lá no hotel onde a delegação estava hospedada. O time tinha acabado de voltar do jogo. Estava todo mundo reunido no almoço e o Textor pediu a palavra. Disse que estava orgulhoso da campanha por causa da vitória contra o PSG, mas que ficou muito decepcionado com a postura contra o Palmeiras, né? Ele quer um Botafogo mais corajoso, que jogue pra frente, e deixou isso bem claro para todo mundo ouvir, inclusive para o Paiva, que estava na rodinha, mano. E não foi só o Textor que ficou bolado, não. Dizem que teve jogador também que não curtiu a postura do time em campo. A galera lá dentro achou que dava para ter encarado o Palmeiras de igual para igual, ter sido mais agressivo. O problema é que, mesmo com esse combo interno, ninguém chegou a bater de frente com o treinador antes da decisão sair. Mas que o clima tava estranho, isso tava, mano. Outro detalhe que chamou a atenção foi o time da demissão. Durante o domingo, parte do elenco até ganhou uma folga e foi passear em Nova York. Enquanto isso, nos bastidores, o Textor já estava trocando uma ideia com a diretoria e preparando um anúncio. No final da noite, já na madrugada de segunda-feira, aqui no Brasil veio a bomba, mano. Paiva demitido. Teve até gente da comissão técnica que estava
voltando para Portugal, sem saber que o chefe tinha caído. Imagina a surpresa. Agora fica aquele clima de incerteza. Quem vai assumir? Será que o Botafogo já tem o nome engatilhado? O Texo parece que agora vai estar mais presente no dia a dia do clube, depois de deixar também o Lyon. Então a tendência é que a escolha do próximo treinador siga bem essa linha que ele quer. Um cara que monte um time ofensivo, corajoso e que joga com a bola no pé. Mas vamos ver o que vai rolar, mano. Boa parte dessa culpa também, na minha opinião, foi da diretoria. Demorou muito para escolher um técnico ali, né? Se não me engano, acho que foi em abril que contratou o Paiva. Também teve jogadores que chegaram agora, em cima da hora no Mundial. Não tinha como encaixar esses jogadores, né? Porque a gente nem conhecia muito bem, né, o estilo de jogo deles ali, como que se encaixaria perfeitamente nesse time. Então, boa parte da culpa também foi do Texo. E é claro, né, agora eu quero saber de vocês a opinião. Coloca nos comentários aí. Acho que o John Texo fez certo em demitir o Paiva. Quem vocês gostariam de ver no comando do Fogão daqui pra frente? Tem algum nome em mente aí? Coloca nos comentários aí. E o que vocês acham dessa postura aí, Botafogo Way, pessoal? Deixa nos comentários, bota trocar uma ideia. Já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Porque aqui no Botafogo, irmão, sempre tem uma novidade. E é isso aí.